Bom dia. Você já se viu diante da tela do computador sem saber exatamente o que fazer? A mente em branco, paralisada, incapaz de gerar uma ideia sequer. Essa sensação vazia é um sinal claro. A sua mente está cansada ou entediada demais para produzir algo novo. Vamos mergulhar nesse vazio por alguns minutos e descobrir o que ele realmente significa para você. Não se preocupe, não estou aqui para julgar. Quando a mente fica vazia, costumamos buscar qualquer coisa para encher esse espaço: redes sociais, TV, trabalho inútil. Mas por quê? O que está faltando? Aqui está. Quando a sua mente está cheia demais de pensamentos negativos ou preocupações, ela simplesmente desliga. É uma defesa contra o estresse e a ansiedade. E no outro extremo, quando não nos dedicamos ao diálogo interno, essa voz interior que orienta nossas decisões e sonhos, também ficamos vazios. A falta de reflexão leva à inércia mental, à introspecção exagerada ou negligenciada. Cria um vazio psicológico. Você entende isso? Imagine agora. Você está em frente ao computador e não consegue pensar em nada criativo. O que acontece? Você fecha a aba, muda de canal na TV, começa outra tarefa. Essa é a sua mente buscando algo para preencher o vazio. Mas por que precisa disso? Aqui vem um pensamento. Quando estamos vazios demais, tememos ser incapazes de gerar valor ou inovar. Mas essa sensação pode ser tanto seu pesadelo quanto sua salvação. Por que é isso? Porque esse vácuo mental te lembra que precisa se reinventar, que precisa mudar seus padrões mentais e criar um diálogo interno produtivo. Quando a mente está vazia demais, você sente medo de não ser capaz de gerar valor ou inovar. Mas isso também é uma oportunidade para recomeçar e definir novos caminhos. Essa tensão entre medo e potencial cria um conflito interno que nos faz questionar: estou sendo suficientemente exigente comigo mesmo? Estou me permitindo crescer? E esse é o ponto crucial. O vazio mental não é apenas uma defesa contra o excesso de pensamentos ruins, mas também uma janela para a mudança. Agora pense, quando você está em um impasse criativo ou emocional e sente essa sensação de vazio, como reage? Você procura distrações, ignora completamente a situação ou tenta enfrentar o problema diretamente. E aqui vem mais um ponto importante. Esse vácuo também pode ser uma oportunidade para explorar novas ideias e perspectivas. Vamos parar por um momento e refletir. Como você tem lidado com esse vazio mental? Quando a mente está vazia, muitos de nós entram em pânico. Achamos que algo está errado conosco. Mas será que o problema é realmente estar sem nada para pensar? E se essa fosse uma oportunidade para recomeçar? Aqui está. Quando a mente fica vazia demais, você entra em um ciclo de autopreservação mental. Evita qualquer pensamento que possa gerar desconforto ou estresse. E quando não fazemos o diálogo interno necessário, corremos o risco de entrar nessa mesma espiral negativa. Essa é uma das formas mais sutis do medo invisível. Temer a própria potencialidade, medir as próprias ideias e evitá-las por receio do que poderiam gerar. E agora, pense em um momento recente em que você sentiu esse vazio mental. Como reagiu? Você buscou distrações? Ignorou completamente o problema? Ou tentou enfrentar diretamente a situação? Aqui está. Quando nos permitimos explorar essa sensação de vazio sem julgamento, começamos a perceber os limites e oportunidades que ela oferece. Vamos encarar isso agora. Você já notou como esse vazio mental pode ser tanto um medo quanto uma porta aberta? E se você pudesse usar essa sensação para gerar novas ideias e perspectivas? E se, em vez de evitá-la, pudéssemos usá-la para crescer? Essa é a chave. Reconhecer o vazio mental como um sinal que te lembra que precisa mudar. Agora vamos mais fundo. Quando você está nessa situação e sente essa inércia, percebe que algo dentro de você não está funcionando bem. E quando nos permitimos explorar esse desconforto sem resistência, começamos a entender melhor os padrões mentais que nos limitam. Aqui está. O vazio mental é um reflexo da nossa incapacidade de lidar com as próprias ideias e potencialidades.
É como se tivéssemos medo do próprio potencial criativo. E essa é uma das formas mais sutis do medo invisível, temer a própria capacidade de gerar valor ou inovar. Agora pense nisso. Quando você está em um impasse criativo e sente esse vazio, como reage internamente? Você entra em pânico, ignora completamente o problema, ou aceita essa sensação como uma oportunidade para explorar novas possibilidades. E se pudéssemos usar esses momentos de inércia mental para nos tornarmos mais resilientes e criativos? Essa é a questão. Quando nos permitimos reconhecer esse vazio sem julgamento, começamos a entender melhor os padrões mentais que nos limitam. Agora pense em um momento recente em que você sentiu essa inércia mental. Como reagiu internamente? Você entrou em pânico, ignorou completamente o problema, ou aceitou essa sensação como uma oportunidade para explorar novas possibilidades? E se pudéssemos usar esses momentos de desconforto para nos tornarmos mais resilientes e criativos? Aqui está. Quando reconhecemos que esse vazio mental é um sinal da nossa incapacidade de lidar com as próprias ideias, começamos a entender melhor os padrões mentais que nos limitam. E agora pense nisso. Você já notou como o medo invisível pode se manifestar em forma de inércia mental? Quando estamos parados e sem saber o que fazer, muitas vezes é porque tememos o resultado das próprias ideias e potencialidades. Essa é uma das formas mais sutis do medo invisível, temer o próprio potencial criativo e as possibilidades que ele traz. Agora pense nisso. Quando você está em um impasse emocional e sente esse vazio, como reage internamente? E se pudéssemos transformar esse medo em motivação para mudanças internas? Quando nos permitimos reconhecer e aceitar essa inércia como uma parte natural da jornada, começamos a entender que ela não é um obstáculo, mas sim uma oportunidade. Agora pense, você já notou como esses momentos de vazio mental podem ser tão incômodos quanto necessários para o crescimento? Eles são sinais claros de que precisamos reavaliar nossas crenças e hábitos mentais. Aqui está uma pergunta direta. Quando a mente fica vazia, você costuma buscar distrações ou enfrenta diretamente essa sensação desconfortável? Ambas as respostas têm valor. Buscar distrações pode ser uma forma de autopreservação mental. Ela nos ajuda a evitar o estresse e a ansiedade que podem surgir ao lidar com ideias complexas ou incertas. No entanto, quando nos permitimos enfrentar essa inércia sem resistência, começamos a perceber as oportunidades ocultas por trás dela. E se pudéssemos usar esses momentos de vazio para redefinir nossos objetivos e metas? Quando reconhecemos que o medo invisível está nos paralisando, podemos escolher mudar nossa perspectiva. Em vez de ver a inércia como um fracasso ou uma falha, percebamo-la como uma oportunidade para crescer. Agora pense em um exemplo recente onde você sentiu essa sensação de vazio mental e tentou enfrentá-la diretamente. Como foi essa experiência? Você conseguiu encontrar novas ideias ou perspectivas que antes pareciam inatingíveis? E se pudéssemos usar esses momentos de desconforto para nos impulsionar a tomar decisões mais inteligentes e significativas? Quando nos permitimos reconhecer o medo invisível, podemos começar a criar um diálogo interno mais produtivo. Isso nos ajuda a entender melhor nossas motivações e valores, facilitando uma mudança interna real. Aqui está outro ponto crucial. Quando enfrentamos essa inércia mental sem julgamento, começamos a perceber que ela não é apenas um obstáculo, mas também uma porta para o autoconhecimento. E se pudéssemos usar esses momentos de vazio como uma oportunidade para explorar novas maneiras de pensar e agir? Agora pense em um hábito mental que você gostaria de mudar ou desenvolver. Como essa inércia pode te ajudar a começar esse processo? E se pudéssemos usar esses momentos de desconforto como uma ferramenta para nos impulsionar a tomar decisões mais conscientes e significativas? E aqui está. Quando reconhecemos que o vazio mental não é apenas um sinal de fraqueza, mas sim uma oportunidade para crescer, podemos começar a ver nossas ideias e potencialidades com uma nova perspectiva.
E se pudéssemos usar essa sensação de inércia como uma maneira de nos impulsionar a tomar decisões mais conscientes e significativas? Aqui está um exemplo prático. Quando você sente esse vazio mental, em vez de buscar distrações ou ignorar completamente o problema, tente parar por alguns minutos e apenas observar. Sem julgamento, sem reação rápida. Apenas permita que essa sensação exista. E então reflita sobre ela. O que está tentando te dizer? Que padrões mentais estão em jogo? Agora pense, você já notou como esses momentos de vazio mental podem ser tanto um desafio quanto uma oportunidade para o crescimento pessoal e profissional? E se pudéssemos usar essa inércia como uma maneira de nos impulsionar a tomar decisões mais conscientes e significativas? E aqui está. Quando reconhecemos que o medo invisível está nos paralisando, podemos escolher mudar nossa perspectiva. Em vez de ver a inércia como um fracasso ou uma falha, percebamo-la como uma oportunidade para crescer. Agora pense, você já notou como esses momentos de vazio mental podem ser tanto um desafio quanto uma oportunidade para o crescimento pessoal e profissional? E se pudéssemos usar essa inércia como uma maneira de nos impulsionar a tomar decisões mais conscientes e significativas? Aqui está outro ponto crucial. Quando enfrentamos essa inércia mental sem julgamento, começamos a perceber que ela não é apenas um obstáculo, mas também uma porta para o autoconhecimento. E se pudéssemos usar esses momentos de vazio como uma oportunidade para explorar novas maneiras de pensar e agir?